bem-vindos a mais um Papo Terapia com Cristina Franco, Roberta Bosco. Tudo bom, Rô? Oi, Cris. Tudo e você? Tudo bem também. Hoje Oi, nós temos uma convidada especialíssima com uma história de superação para contar para a gente, né, Rô? Exato. Vou deixar para você apresentar Você sabe, a convidada Cris, de hoje. como é gostoso poder trazer resultados, né? É isso que a gente gosta, a gente né? gosta. De resultados. Então, a gente fala, dá uma dica do que pode ser feito, mas traz o resultado. E ela é um desses resultados, né? Então, se apresenta pra gente, Dri, por favor. Meu nome é Adriana, eu tenho 51 anos, acho que é importante falar a idade, né? É bom. Mas não parece, né? Então, e assim, o que eu posso contar para vocês é que quando eu tinha 30 anos, né, eu comecei a sentir um taquicardia. Aí falei, vou procurar o cardiologista, não sei o que está acontecendo. Aí fez exames e descobriu que eu tinha problema na tireoide, hipertiroidismo. Aí ele já me encaminhou, né, para o endócrino. Aí comecei a fazer o tratamento com ele, aí foi passando. De 30 eu já estava com 45. Nossa, já foi 15 anos de tratamento, então, Adriana. 15 anos e... Né? E passando mal ou o tratamento estava dando certo? Não estava dando certo. Olha, gente, 15 anos, uau. Assim, e às vezes agora, tô até pulando um pouco, queria ter conhecido a Roberta antes, porque se tivesse acertado tudo, até vitaminas, né? Depois nós vamos chegar lá. Eu não precisava ter tomado medicação nenhuma. Olha e depois no final, que a gente vai descobrir que o problema era deficiência de vitaminas também. Também, né? Mas então me conta um pouquinho, como é que foi essa jornada? Como que você... Qual foi o tratamento que você fez? Você falou que com remédios, né? Mas aí você conheceu a terapia da bioenergia. Como é que foi isso? Então, foi um dia que eu tinha até trocado de médico. Troquei de médico, porque a pessoa falava, vai naquele médico que é bom. Enfim, troquei. Cheguei lá, ela falou, você vai tomar iodo. Fui até Campinas, tomei o iodo, que vai matar, vai matar a glândula em partes. De um hiper, você vai fazer um hipo. E você vai ter que tomar medicamento para sempre. Que ela falou que ia ser mais tranquilo o tratamento, que eu ia sofrer menos, porque eu estava sofrendo muito. Bom, fui e fiz. Dá para entender, né? Fiz o iodo. Aí cheguei nela, agora vamos mudar a medicação. Fez o exame, constatou que a glândula parou de funcionar em partes. Aí se formou um hipo. Vamos tomar remédio. E eu ruim, né? Ela aumentava a medicação, ficava ruim. Diminuía, a tireoide parava de funcionar. Então não conseguia acertar. Adriana, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, seu primeiro diagnóstico foi hipertiroidismo. Certo. Aí, então, você mudou de médico, ela entrou com um tratamento para baixar, isso se tornou um hipotiroidismo. E aí, então, ela dava um medicamento para ativar novamente a glândula, é isso? É isso mesmo. Ah, tá. Porque a glândula não estava mais funcionando, não estava secretando os hormônios, né? Então ela tinha que... Talvez acho que eles acham mais fácil você dar algo que não está produzindo do que diminuir aquilo que produz, né? Tipo isso. Mas ok, vamos lá. E ela também me falou que tomando por 15 anos remédio para hiper, então quer dizer que não resolvia nada, não teve tratamento nenhum. Então vamos matar a sua glândula. Caramba. Nossa, Aí... E nesse período, os seus sintomas continuavam os mesmos. Me fala um pouquinho que sintomas você tinha. Era cansaço, fadiga, assim, insônia? Para mim, você vê uma pessoa deprimida, depressão. Não tinha vontade de nada, aí começou um quadro de diarreia. Aí eu não queria sair de casa, porque se não tivesse um banheiro perto, eu ficava desesperada. Até com isso, então. Dava aquela diarreia que se eu não corresse pro banheiro, não dava tempo. Conta pra gente, essa história eu sei, porque depois ela veio se tratar. Quantas vezes você ia pro banheiro ao dia, mais ou menos? 5, 6 vezes. Gente. Não tinha o que pôr pra fora e tava ali querendo pôr pra fora. Olha então, só. Que eu bebia. Nossa. E aí, como é que foi? Depois você sentia tudo isso, depressiva, medo, né? A parte emocional bem desequilibrada, né? Bem abalada. Bem abalada. Começava a chorar do nada. Quantas vezes eu te liguei, né? É verdade. Posso ir aí? Porque eu tô... Lembra? Você falava, Lembro. não, vem. Eu corria. Você me ajudava, né? Eu achei interessante porque quando a primeira vez que nós tratamos, foi um balanceamento. Você já parou de ir ao banheiro, né? Sim. Com o balanceamento, já senti outra pessoa. Já começou aí. Já começou a melhorar. Então agora a gente vai contar a parte boa. E aí, como que foi esse início, né? Porque foi toda uma mudança, né, Adri? Como é que foi? Conta pra gente.
Então, que nem você falou, através do balanceamento eu já comecei a sentir, né? O meu corpo leve, eu já conseguia raciocinar, porque eu tava até para sair do serviço. Foi que quando eu cheguei, meu patrão, falei para ele, eu acredito que eu vou precisar de tempo, porque eu não tô conseguindo ter concentração. Foi quando ele me indicou a Roberta. Que Passa com a Roberta, né? Então, é que nem eu falo. Olha, quem tiver a oportunidade, não perca essa oportunidade. Porque isso para mim foi muito importante. Porque, olha, eu já tinha passado com um psicólogo, com um psiquiatra, eu já estava tomando remédio psiquiátrico. Que legal, hein? Então, legal assim, né? Não? Que legal que essa história toda conseguiu se reverter, né? Porque, veja só, de uma pessoa que ia 5 vezes para o banheiro, já começou a mudar, já parou, onde os nutrientes, por isso se sentia fraca, desnutrida, né? Porque por onde nós absorvemos os nutrientes? Pelo intestino. Então, não parava nada, quer dizer, estava tudo descontrolado, né? Tudo descontrolado. Seu sono era bom, Adriana? Também não. Hoje eu vou falar, não tá 100%, mas do que era, e eu acredito que já falta pouco para Nossa, alcançar. que bacana. E o que você notou de diferença o que você mais viu assim de diferença depois de você começar a tratar? Qual que foi a chave que você virou, né? Para que essa mudança acontecesse? Porque a cura está dentro de você, não é? O que eu percebi foi assim, corpo e mente conectado. Porque antes parece que era a cabeça aqui, o corpo aqui, tudo perdido. Olha só. Né? Aí mudou tudo, conectou. Agora, assim, que não falei, é concentração, né? Todo dia a gente tem problema para resolver. Só que agora eu consigo parar, pensar, não, eu vou fazer assim, não. Antes não, eu entrava em desespero, já começava a chorar. Olha só. Um exemplo, a minha mãe precisava de mim porque meu pai ficou internado, ficou numa UTI. Nossa, parecia que eu ia morrer primeiro. Era o fim do mundo. Fim do mundo. Tudo. Fim do mundo. Aumenta tudo, né, Adriana? Aumenta, isso, aumenta tudo. Agora eu ouço alguma coisa que é grave, vamos dizer assim, eu consigo resolver. Olha numa isso. boa, né? Isso é saúde, né, Cris? Sim. Isso é saúde, porque problema, como a Adriana falou, todos nós temos o tempo inteiro. Mas é como que você vai encarar isso? Eu acho que todo dia é um novo desafio, né? Se não for todo dia, toda semana, todo mês, a gente vai tendo os Sempre. desafios. E aí precisa estar centrado, precisa estar equilibrado para poder administrar isso, né, Adriana? Então, eu acho que as nossas técnicas, principalmente o balanceamento, o que é esse balanceamento, né? É deixar no equilíbrio. A né? gente trata realmente as emoções que não foram digeridas, E né? estando- Contra, né? E estando nesse equilíbrio, aí ela tem força, né, para resolver as coisas, né, Adriana? Com certeza, e isso, quer queira ou não, até a família da gente ficou melhor. Conta pra gente essa história, é muito legal, assim, como que a sua cura afetou o seu meio. Isso, então, igual eu falei, a minha mãe teve esse problema com o meu pai, e eu consegui ajudar ela, porque ela entrou em pânico. E se eu tivesse em pânico também? Meu Deus, quem que ia ser cuidado, né? Primeiro o pai, a mãe ou ela, né, Cris? Então Tá todo mundo surtado, né, Adriana? Aí eu falava, calma, não Olha é assim. só. Coisa que eu não... Ela, não é assim. Aí eu tranquilizava ela. Se Coisa que fosse eu nunca antes. fui assim. Se fosse antes, né? Meu marido, esse tempo também não estava legal. Eu consegui falar para ele que era para ele dar uma parada, respirar e Boa. descansar, que o problema era esse. Olha Porque ele só. já estava indo no médico toda hora e ia no pronto-socorro. Eu olhei para ele e falei assim, para um pouquinho, Muito descansa. bom. Você vai ver. Ele viu, ele não tinha nada. Tá vendo? É Até a que fez até cabeça, os né? exames e viu. Eu falei, tá vendo? Como a Só foi cabeça descansar. da gente controla tudo. E um estado de estresse, assim, vai causar sensações que às vezes a pessoa não entende o que é, não se autoconhece, então acha que está tendo, né, alguma doença, ou que, Exato. né, vai procurar ajuda médica Porque- para isso. Mas não é esse tipo de remédio que ela precisa naquele momento, né? Exato. Diz que E pode, isso né, mudou tanto a minha quantos vida anos, né? que eu pude ver isso nele. Olha só. Que eu falei, você não tem, né? Seu problema é só você respirar e descansar. Você está trabalhando aí 13, 15 horas por dia. E o corpo dá um sinal, né? É Se estafa, você não né? ouvir- Já entra no estado de estafa. E aí, tantas causas de burnout, né, ultimamente, que se fala, né? Mas esse é sobrecarga. E aquela coisa de um sistema operando num sistema de defesa, sistema do nosso corpo, que eu tô falando fisiologicamente, né? Ele não se cura. Ao contrário, ele vai sobrecarregando até que chega num ponto que você acha que você vai ter um ataque. Talvez seja esse caso do seu marido, né? Que tem que procurar um pronto-socorro porque acha que vai acontecer alguma coisa.
Mas olha só que bacana, com todo esse entendimento, né, essa mudança dela, ela conseguiu falar, para, respira. Ela não entrou, né, Cris, nessa vibe, né? vibe, né? Porque de qualquer forma, ou você tá contaminando as pessoas pro lado bom, ou deixando todo mundo estressado, né? Com certeza. Adriana, muitas pessoas com disfunção, né, da glândula tireoide costumam ganhar peso ou perder peso no caso do hipotireoidismo. Foi o que aconteceu com você? Sim, no hiper eu percebia que parece que, assim, igual quando tem um carro que tá roubando bateria, né? Sim. Então tava sempre. Depois que fez a mudança, eu continuei ruim, igual eu tô falando. Só depois que eu passei com ela. Mas você chegou a ter problema com peso ou de ter muita perda de peso ou não? Não, eu sempre ficava estabilizado. A perda de peso mesmo se deu mais por causa da diarreia. Tá. E assim, eu não conseguia, por mais que eu tentasse, eu não conseguia nem engordar nem 1 grama, pra falar a verdade pra você. Meu peso sempre foi assim. Se você olhasse pra mim, você ia até achar que eu tava com uma doença muito grave. Porque até a Porque cor era era 45, diferente, Então, né? porque A cor. estava ali. Não, mas então você teve essa perda, né? E ficou desnutrida. Desde Literalmente. Fiquei. Exatamente. E hoje, se você for comparar os seus exames, né? Porque muita gente fala assim, mas e os exames, como estão? Como estão os seus exames, Dri? Excelente. Olha lá, gente. Então, você vê, o mais importante, a gente sempre fala, é como você se sente. Porque quantas vezes você tá com o exame perfeito, tá tudo no azulzinho, né? Mas só que você tá um bagaço. Só que daí o que acontece? A situação já tá no nosso campo, né? Até quando chega no físico, daí já começa a acusar no exame. No caso dela, chegou no físico, acusava o exame, fez tratamento por anos e não adiantou. Ao contrário, até os medicamentos, eles dão os efeitos colaterais, né? Então, pioram coisas. Estabiliza, entre aspas, alguma coisa ali, que talvez a tireoide, que nem assim, acho que foi, né? Não conseguia acertar a dose. Mas em 15 anos, Roberta... É muita coisa, né, gente? Então, assim, o medicamento, como eu sempre digo, né? É uma muleta, é uma ferramenta para você usar durante algum tempo. Aquela coisa aguda que dá, que você tem que tomar e pronto. E resolver. Né? Mas depois de 15 anos não resolveu, e como a médica disse para ela, você vai ter que tomar para o resto da sua vida, né? É uma sentença, né? Que não tem cura, ou eu não sei como tratar você. Como tratar. E pior de tudo é quando a gente ainda tá tomando, mas ainda tem todos os sintomas, né? E aí a coisa não parece que não anda. E aí você fica mais estressada ainda, né? Porque, poxa, tô tratando, tem efeito colateral e não há um exame que pelo menos estabilize. E foi isso que aconteceu. E por isso que a minha cabeça, né, ficou. Porque, não, vamos fazer esse tratamento com iodo que parecia que ia resolver tudo. Não resolveu nada. E que nem você falou, só E durante agravou. quanto tempo você ficou fazendo o tratamento com iodo? Não, esse iodo é um dia que você vai e toma. Ah, tá. Já mata a glândula ali, né? Ah, entendi. Só que aí depois, durante Aí você 3 espera, anos, então, que o corpo vá se regenerando, né? E não foi isso que aconteceu. Não, Muito pelo contrário. muito pelo contrário. Aí fiquei 3 anos achando que ia melhorar. E também, ó, fala que daí engorda. Continua emagrecendo do mesmo jeito. Daí eu tava com as diarreia, emagrecendo. Porque o hipo diz que ganha peso, né? O hiper. O hiper ganha peso. O hiper é porque uma hiper ele produz Atividade, muito, ela produz muito isso. E depois que eu fiz o iodo, falei, então agora eu vou, né, ganhar peso, então eu preciso. Olha Não, só continuei perdendo peso, o problema não resolvi. Foi aí que eu conheci, né, o tratamento da Que Roberta, bom. né? Então a gente pode dizer, Adriana, que para quem está assistindo a gente, que às vezes já perdeu a esperança, não, vou ter que tomar o resto da vida, não tem jeito, eu estou sentindo dessa forma, não tem como, porque a médica disse que ia ser dessa forma. Não é bem assim, né? Não é bem assim. E assim, eu tenho esperança ainda e tô aqui, cada 6 meses eu vou lá, que vai voltar a funcionar tudo como era antes. Ah, mas eu tenho certeza eu que também, sim. porque As nossas células se renovam diariamente, né? Então, nós temos célula-tronco, gente, para viver mais de 150 anos. Isso já é provado. E as células-tronco que formam as nossas células que vão para o fígado, para a tireoide, para os ossos. Então, ela tendo condição física, mental, emocional, você concorda que as coisas elas vão se organizando? E a Tem própria como. nutrição, né, Adriana? Verdade. Porque hoje, com seu intestino estabilizado,
você vai conseguir absorver as vitaminas, as proteínas que você precisa, né? E hoje você toma algum medicamento ainda ou só os naturais mesmo? Hoje eu continuo tomando para tireoide, porque, né, isso aí diz que não pode parar, né? Que eu falei, eu Por tenho enquanto. esperança por enquanto. Então, mas já o importante é que ela está estabilizada, que não Isso. precisou aumentar, ele já regrediu a dosagem. Ah, Isso que é olha importante. isso, gente, presta atenção. Né? E tô tomando aquela nutrição celular, né? Ah, Omnilife eu tô muito tomando, bom. que também eu já achei que melhorou bem já. Mudou, né? Já vai fazer 5 meses e agora no meio do ano eu vou repetir os exames. Muito bom. Essa nutrição, quem quiser entrar em contato com a Cris e comigo, a gente pode dar maiores informações, porque realmente, quando a gente entende que se você der condição para o seu corpo, para suas células, elas fazem o trabalho delas. E pronto. Porque qual é o combustível das nossas células, né, Cris? É vitaminas, sais minerais, oligoelementos, fibras, proteínas, água, enfim, né? Aminoácidos. Se a gente não consegue, ela não conseguia absorver, ela ia no banheiro, né? Ela ia Jogava no banheiro, tudo fora, tudo né? E ainda porque os nossos alimentos, eles nem têm a quantidade suficiente. Por isso que o povo tá doente, gente. Não é por conta de coisas que falam, não. É porque o corpo da gente não tá conseguindo combater aquilo que a gente está exposto. E não tem, né, a quantidade de nutrição de nutrientes, suficiente, né? para que as células que vão nascendo novas diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, sejam saudáveis, né? Exatamente, não tem como. Tanto é que o endócrino ele falou, sua B12 tá baixa, vai lá e dá remédio de farmácia. Então eu prefiro tomar uma nutrição, claro, eu sei que não comida, é remédio, né? é comida, do que ficar tomando. Exatamente. Né? E nem a maioria dos suplementos, a gente tem que entender que eles são feitos em laboratório. Já o corpo da gente não consegue nem assimilar direito, né? É porque são sintéticos, né, Roberta? Tanto é que assim, o ano passado ele me deu, agora tá bom, para. Depois do final do ano, agora é melhor você voltar de novo, porque já não tem mais nada. Olha lá. Então vou ficar vai e volta, né? Esses remédios. Mas então, depois, assim, esses últimos exames que você pegou, eles estavam bons. Isso que é importante a gente saber, né? Que você tá fazendo e tá sendo muito bom. Muito legal essa história, Muito né? legal, e principalmente, né, deixar bem claro que nem o hipertiroidismo, nem o hipotiroidismo é sem solução, né? Nada. Tudo tem jeito, né, Tudo Roberta? tem jeito. Gente, eu acho que eu ouso dizer que a gente, não criticando, mas os médicos que falam que não tem jeito, deveriam repensar neste diagnóstico. Mas não dizer que não tem jeito, porque às vezes a pessoa ela tem sim potencial e por conta daquilo que o médico falou, ela simplesmente fecha ali e não consegue nem ter possibilidade, Cris, de achar outras saídas para aquilo, nem procura. Mas sabe, Rô, como eu sempre digo, né? São várias áreas, são várias técnicas, né? Porque se uma delas tivesse a resposta para tudo, o mundo estaria salvo. E não me importa se na medicina energética ou se na alopatia, na homeopatia, não importa, né? Mas assim, uma complementa a outra, mas não substitui a outra, né? Então elas precisam realmente, às vezes, estar de mão dada. Mas né? Muita coerência, eu acredito, volto a falar que a coerência, a sabedoria de um médico, eu falo da minha médica, quando eu tive em 19 lá, que ela chegou, ela falou, eu não posso falar se dá certo ou não. Então, porque talvez se ela tivesse falado, teria sido o fim da linha para mim. Eu não sei. Porque para muita gente, a autoridade do médico é suprema. É suprema. E aí acaba a pessoa nem se permitindo procurar outras coisas. Porque na cabeça dela, ela já fecha a portinha, Sim. dizendo assim, não tem jeito, porque jeito. o médico falou. Mas é por isso que a gente está abrindo essas portas, né? Para mostrar, não deu por aqui, tenta por aqui. Exato. Foi o meu caso, porque não sei se você se lembra, que quando eu levava o exame para endócrina, a minha médica, ela deixava em cima da mesa, tô até com medo de abrir seu exame. Olha isso, gente. E aquilo eu ficava com medo de abrir, o meu exame, Deus. Porque eu não sei mais, eu dou uma dosagem
vai lá em cima, e eu diminuo, cai lá embaixo, você não tá bem. Tô com medo de abrir seu exame. Então, Lembra que eu comentei daí com lembro. você? Eu falei, não vou mais. E- Troquei de médica, não fui mais. e é isso que eu estou dizendo, né? Dentro desse conhecimento que ela tinha, dentro da área dela, já tinha esgotado as possibilidades, né? Ainda bem que você achou uma segunda, né, porta Se para... permitiu também, né? Exato. Porque às vezes a pessoa, até a gente oferece, né? Tem essa possibilidade de ver podcast, ver Instagram, ver resultado, mas a pessoa, ela se fecha de uma tal forma que ela não se permite, né, Cris? Não, tentar outras possibilidades. E aí que é o problema, eu acredito. Ninguém tá falando que isso é melhor, outro é pior. É pior. Não é isso. Mas eu trato de muita gente que continua tratando com a medicina convencional. Claro, Mas não tem problema. que na verdade às vezes é necessário por um tempo, mas depois de 15 anos, né, de um tratamento que não está surtindo efeito, a gente tem que repensar, tem que mesmo. concordo. Ou seja, depois de 1 ano, depois de 5 anos, não deu certo, né? Vamos entender, né? Vamos fechar essa ou torneira pelo menos aí. colocar, né, a medicina energética juntos, né? Porque nós somos feitos de corpo e alma, né? Às vezes a doença não está no corpo, gente, está na alma. Exato. E as dores Isso da mesmo. alma, o remédio não cura. Então, Isso isso mesmo. aí, ainda bem que hoje, né, que hoje em dia, se você vê, já tem uma matéria, pessoas já estudando espiritualidade dentro das faculdades de medicina, porque tá vendo que a coisa tá indo por água abaixo. E assim, a medicina, a espiritualidade, a ciência... Tem que andar junto. Tem que andar juntos, né? E foi separada, né, no Pois passado, é. mas agora nós estamos conseguindo, né, tanto médicos, terapeutas, unindo novamente a espiritualidade, Isso. a ciência, a filosofia, Unir. né? Você falou uma palavra bonita, união. Isso. Tanto dos médicos, quanto dos terapeutas, quanto dos, sei lá, quiroprata, homeopata, Sei de todas. de qualquer linha, reiki, enfim, qualquer coisa. Mas união, a gente não pode ser soberbo a ponto de achar que só a minha tá certa, né? e que se colocar como absoluto. Absoluto, como a medicina faz isso. Né? Mas eu acho muito bonito esse movimento que está vendo no mundo, não é só aqui no mundo, né? Sim. Onde a ciência, a religião e a filosofia novamente caminhem juntas. Porque com certeza essa união de um médico que está com uma certa dificuldade, eu já fiz quimioterapia há 300 mil anos e a coisa volta. Pede ajuda, seja humilde, fala, vamos lá, vamos tentar outra coisa. Às vezes, se você olhar um pouco para dentro, pode ajudar. Nós já temos vários casos, né, Cris? De pessoas curadas de câncer, já com Sim. metástase, né? Então, mas por quê? E Porque que também já tinha um diagnóstico final, né? Entendeu? Então, a gente não pode... Essa é a nossa intenção, de vocês entenderem que tudo tem jeito. Por isso que a gente traz, hoje foi tireoide, já teve síndrome do pânico, já teve câncer, enfim, várias coisas, né? Fibromialgia, né? Mas assim, abrir para essa outra Exato. possibilidade, né? Adriana, eu fiquei muito encantada com a sua história, fiquei encantada de ver que você está bem, como você, inclusive, né, agora está ajudando as pessoas ao seu redor, né? E eu quero que você volte com o resultado final que você vai ter em poucos dias. Com certeza. Com certeza. E quantas pessoas com situação de tireoide? Então, se você conhece alguém que tem alguma situação de tireoide, alguma disfunção na coisa, glândula, que né? acha que não tem jeito, manda esse vídeo, compartilha, deixa seu like, comenta aqui. Nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Tá e bom. muito obrigada por ficar com a gente aqui. Com certeza. E até, gente, o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau.